escolha da palavra cuidado é muito significativa, né? Porque a gente está falando de uma memória de dor, a gente está falando, né, do sobrevivente do Holocausto, tá? O que a gente faz com essa memória? A gente apaga? Ah, a gente supera? Ou será que a gente cuida dela? É como nos processos de depressão. Ah, quando eu recebo um cliente que tem depressão, o que a gente faz com a depressão? A gente tira a depressão dele? Não, a gente não tira, a gente cuida dela. O que essa depressão está pedindo? Ela está pedindo escuta? Ela está pedindo acolhimento? Ela pede um espaço para existir? A vivência de um luto, ela pede que a pessoa que se foi vá embora? Não, o luto pede por um espaço, por um significado. Então vamos dar esse significado. A tatuagem, do ponto de vista antropológico, ela é um fenômeno muito, muito, muito interessante. Assim, na minha visão, enquanto artista visual e tatuadora, o momento em que você faz a tatuagem é como se você tirasse um screenshot assim, da sua vida. Que, digamos, daqui a 50 anos, toda vez que você olhar para essa tatuagem, você vai recordar da situação que você estava vivendo naquele momento. Então, como estava na sua vida familiar e tudo que estava acontecendo, e o conceito que você imprimiu naquilo, ele vai estar para sempre vívido de um jeito muito diferente. É como, assim, olhar uma fotografia, ele evoca a memória de um jeito que é uma experiência muito marcante. E, né, existe um contraponto também, né, que se essa tatuagem ela traz memórias ruins, ela pode ser, sim, um jeito de reviver um trauma e também pode ser um jeito de lidar com ele. Então, a tatuagem é uma experiência muito complexa. Uma vivência de crise, né, isso que o Jung vai chamar, por exemplo, de metanoia. Essa metanoia, ela vai ser uma virada, ou seja, a partir de agora, uma nova interpretação, um novo olhar sobre a vida te vai ser exigido. Ou seja, esse confronto com a vivência da morte, ela vai significar um renascimento, né? Eu acho que a tatuagem ela tem esse efeito de conseguir aterrar a pessoa na realidade. Então, aconteceu esse evento, não tem como negar, e a tatuagem é um jeito de falar assim, está aqui, aconteceu, eu sobrevivi, isso faz parte de mim agora. E é como se ela pegasse toda essa confusão mental e sentimental e aterrasse ela na realidade, e agora faz parte da sua história. Eu acho que é um jeito muito interessante, assim, do meu ponto de vista, de lidar com os acontecimentos. E o sobreviver pós um trauma, não tem como a gente apagar o trauma, né? Então é realmente de produzir uma marca, o próprio luto, o ritual de um luto nos convida a pensar de que algo tu tem que preservar, construir para seguir em frente. Em busca de sentido do Viktor Frankl, que é um psicólogo que passou um período em Auschwitz, né? Ele comenta, né, para compreender um pouco dessa narrativa da logoterapia, que é a proposta terapêutica que ele está apresentando, né, que ele comenta que ele não podia escolher a crueldade, né, que os oficiais tinham sobre ele, mas eles também não podiam, os oficiais não podiam escolher a interpretação ou como que ele ia reagir frente àquilo que lhe era oferecido, no que ele era sujeitado, né? Então acho que tem muito isso, ok, o pessoal está lá, existe a barbárie de como era feito o procedimento, né? Mas a partir daquele momento aquilo é teu e tu que vai escolher essa interpretação. É impossível você retirar a humanidade de uma pessoa. Você pode reduzir a ela o que for e tirar a família, a cultura, as roupas, os bens, o nome. Você pode retirar tudo da pessoa, mas ela ainda vai ser um ser humano. É impossível você extirpar a humanidade dela. E eu acho que a ressignificação dos fatos e da própria tatuagem é um jeito de você retomar a sua humanidade, que é impossível reduzir uma pessoa a, por exemplo, ser um animal, a ser uma não pessoa. É impossível fazer isso, e eles tentaram fazer isso e não conseguiram. שלא יראה כל אחד שהייתי פה. אני אשים אותו בפנים. אז ככה החזקתי את היד ישר, שיעשו לי את זה מבפנים, שלא ייראה. ברגע שקיבלנו את המספר, זה נתן קצת ביטחון שאתה טוב לעבודה.
ועוד לא ישרפו אותך כל כך מהר. לא פעם אמרו לי, למה את לא הולכת לפלסטיקאי? אפשר להוריד אור מהטוסיק ולשים פה. אמרתי, בשביל מה? אני צריכה להתבייש עם זה? צריכים להתבייש אלה שעשו לי את זה. התחלתי לעבוד כעיתונאית, אז אנשים מיד ידעו עליי יותר ממה שאני ידעתי עליהם. הייתה דעה שבעצם שרדו רק לפי התורה הדרוויניסטית, רק האכזריים ואלה שהיו מוכנים לדרוך על גוויות. אז החלטתי להסיר את זה. הלכתי למרפאת קופת חולים בחיפה, והרופא מלמל משהו על אות כבוד. בעיניי זה לא היה שום אות כבוד. וזהו, בהרדמה מקומית, חתך חתיכת אור, תפר. לעומת האבדות, לעומת אנשים שאיבדו ילדים, זה מה המספר? מספר. Nos últimos anos tem surgido um fenômeno interessante, que são principalmente netos e também filhos de sobreviventes que, como uma homenagem aos seus pais ou avós, tatuam também eles um número, geralmente no braço, geralmente no mesmo lugar. A tatuagem, ela não contém a interpretação é do intérprete. E aí eu acho que daí é importante a gente estabelecer uma diferença entre o que seria sinal e o que seria símbolo, né? Tipo, um sinal é algo que tem uma interpretação pronta, né? Tipo um sinal de trânsito. A gente não pode ter essa expectativa de achar que aquilo que diz pare eventualmente signifique veja bem. A placa de pare, inclusive, ela chega a ter um formato diferente para ser um sinal de trânsito muito específico, né? Não é um símbolo de trânsito. Um símbolo é uma outra coisa, cuja interpretação e a leitura é variável. Existe eventualmente um cenário, uma coisa em si, eventualmente sobre isso, né, dizeres a respeito, como a tatuagem, né, dos sobreviventes de Auschwitz. Existe um cenário que todo mundo sabe de onde isso vem, mas a interpretação vai sempre pertencer ao intérprete, porque aquilo vai ser um símbolo, né? Existe uma discussão, por exemplo, o quanto esses símbolos eles são passíveis de ressignificação ou não. Por exemplo, a própria suástica nazista, ela não tem origem nazista, mas evidentemente se nós vemos uma suástica hoje em algum lugar, a nossa associação que nós fazemos geralmente é ao nazismo e é um consenso praticamente que uma suástica seria um símbolo ofensivo, mesmo que sua origem não seja pelos nazistas. O número, ele estaria incluído nessa categoria também, ou ele estaria passivo de ressignificação? Existe um campo de significados que não tem como ser destituído, né? O número do sobrevivente do Holocausto vai ser sempre um número do sobrevivente do Holocausto. Isso, mas acho que isso entra num caráter muito mais informativo. Agora, a representação disso enquanto tatuagem, aí depende muito desse cara que é quem detém essa interpretação, que é quem botou, quem agora tem aquela tatuagem e carrega ela. Quando em 2012 saiu uma série de reportagens sobre esse assunto, um historiador muito importante do Yad Vashem, do Museu do Holocausto de Jerusalém, chamado Avram Milgram, ele falou que ele compreendia os motivos que levavam à questão da homenagem, não era essa a questão, mas que ele se questionava quem estaria sendo homenageado através do número. Estaria sendo homenageado realmente o avô ou o pai sobrevivente, ou estaria se homenageando, na verdade, o nazista, porque afinal os nazistas que imprimiram aquele número. Não foi uma opção daqueles sobreviventes. E ele se questionava, por que não lembrar do avô, no caso, como um ser humano, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele viveu, e não como um número? Se a gente for pegar, por exemplo, os neonazistas, que por algum motivo eles também têm ligação com a tatuagem, mas se a gente for, por exemplo, pegar aqui no Brasil, o fenômeno do neonazismo nos jovens, assim, eles são cheios de tatuagem, eles tatuam esses símbolos, e os símbolos que eles tatuam não são os números, eles tatuam símbolos que conectam eles com
a estrutura que é militar, com as insígnias, com a cruz de ferro, com a suástica, eles têm uma outra compreensão da simbologia do que foi o nazismo para o grupo deles. E os sobreviventes, eles têm essa conexão com uma outra parte da simbologia que foi a identidade deles, então são identidades muito separadas. Eu não acho que quem tatua um número está celebrando o nazismo, eu acho que está só entendendo que essa identidade ela foi imposta, né, por meios extremamente agressivos e negativos, mas essa identidade ela foi construída e ela foi imposta e ela não tem nada a ver com o opressor. Todos têm essa mesma narrativa num caráter informativo que esta é uma tatuagem da guerra. Essa é uma tatuagem de superação ou de massacre. Mas como que cada um lida, aí eu acho que é isso que está para além dessa representação pronta que mas essa é uma tatuagem nazista, né? O pessoal fez lá para te maltratar. A representação disso já não depende, vamos dizer assim, não depende do tatuador, né? Depende do tatuado. Até porque se por um lado a tatuagem remete necessariamente ao nazismo, por outro lado, é uma prática até comum de muitos grupos marginalizados, oprimidos, até como uma tática de esvaziamento do discurso do opressor, se apropriar dele para si, como um símbolo de orgulho, como uma forma de dizer para o opressor: você não vai mais poder usar esse discurso contra mim, porque agora eu me apropriei dele. E é interessante que a gente começa a falar de dois fenômenos do portador da tatuagem de número. Aqueles que escolheram fazer, então que seriam esses netos, os filhos, e os que não escolheram, que foram aqueles que foram tatuados na força. Mas mesmo assim, os dois grupos vão interpretar a tatuagem. Então realmente sempre essa representação simbólica está nesse que tem a marca e como que ele vai lidar com isso. E aí o sobreviver à marca, né, entra no significar, no resolver tirar, mas aí é um processo que é individual, né, não pode ser datado como um número. The Holocaust is part of Israel's identity, and having survived it is at the heart of the Fullman family's history. So much so that Ron decided to get a replica of the tattoo that Nazis put on his father's forearm at the Auschwitz death camp. More than love, it was an act saying that what cannot be explained in words, because what happened there cannot be explained in words, has been understood. There reportedly are some 200,000 Holocaust survivors left in Israel. Yeshayahu Fullman is one of them. He agrees that new generations should work collectively on remembering the Shoah. However, he was against the idea of his son getting tattooed. It's a very bad idea to take upon yourself this load, and you also bring it closer to your children. Why should they see this tattoo on their father's hand and put this load of the Shoah on themselves? Roy and Amit Weisbrot got their grandfather's number tattooed on different parts of their bodies and added artwork around it. Last summer they went to Auschwitz, where they proudly displayed it in order to reclaim this part of their ancestors' past. זה לא בעצם מנציח את זה שהיינו קורבנות ושהיינו זה. אני לפחות רואה את זה זה צד השני, שזה למרות שניסו להרוג אותנו ולהשמיד וכל זה, אנחנו עדיין פה, וזה להפך הסמל שלו, שאנחנו ניצחנו, שלא היינו קורבנות, אלא לא רק שהיינו קורבנות, אלא קמנו מהעפר. Tem uma moça que ela tatuou um número e ela comenta que o que me impressionou mais não foi ela tatuar o número, foi o fato da família usar o número como senha de cofre, assim, do número estar sempre ali. E eu acho que assim, pode ser um pouco chocante, um pouco sombrio, mas é uma parte tão grande que é impossível de dissociar da vida da família, que todas as coisas se desdobram daquilo, que eu acho que também é um jeito de aceitar a realidade, lidar com ela e torná-la presente, em vez de simplesmente esconder ela debaixo do tapete e fingir que ela não existe.
Às vezes pode até ser uma forma até de se contrapor àquilo que os nazistas pretendiam. De dizer, ó, eu vou usar esse número não como uma forma de eu sofrer, eu vou usar esse número para uma operação banal como senha de banco. Tipo, um jeito de se empoderar. A tatuagem, ela é ao mesmo tempo uma coisa profundamente pessoal, mas ao mesmo tempo, especialmente se ela está num local que vai estar à vista, ela é um discurso público também. E aí entra uma questão que é, uma coisa é o significado que a pessoa que está fazendo a tatuagem atribui para ela, outra coisa é aquilo que ela está dizendo para os outros, aquilo que os outros vão entender daquilo que ela está dizendo. Temos, na verdade, 3 coisas diferentes. Quando a gente faz uma tatuagem num lugar invisível, é um discurso político, é a mesma coisa que você usar uma camiseta. E há de se considerar como isso vai influenciar tanto a sua vida como a dos outros. Pelas tantas, a gente está começando a falar de que algumas coisas, por mais que sim, a tatuagem tem um caráter que é simbólico, tem algumas coisas que parece que começam a ganhar um caráter já de sinal, né? Tipo, o cara foi lá e tatuou então uma swastika. Não, mas veja bem, eu estou tatuando a swastika enquanto um símbolo do hinduísmo. Olha lá, tu olha lá a estátua de Ganesha, ele tá com uma swastika, né, no meio da testa. Tipo, calma lá. Tipo, filho, mas... mas você não pode... Essa altura do campeonato talvez fique difícil de representar desta forma. Como que você vai explicar a sua perspectiva íntima em todos os espaços que você entrar. E eu vejo muito isso, assim, com clientes que às vezes eles tatuam coisas que não ofensivas nesse sentido, mas, por exemplo, a pessoa tatuou uma coisa em relação à sexualidade no braço, assim, num lugar que é visível, e por mais que aquilo tenha 1 zilhão de significados íntimos, você vai estar no espaço de trabalho, você vai estar no transporte público, você vai estar em locais públicos e você está à mercê da interpretação e do julgamento de terceiros. E a tatuagem, pelo menos a minha concepção, você não vê mais ela. Ela faz tão parte de você que você não enxerga mais, é como se você não tivesse. Assim, você não esconde e você não mostra, ela só tá ali e você perde a consciência disso, só que os outros não perdem. Então o mundo tá o tempo todo te lembrando que você tem tatuagem. E mesmo então sendo algo que o judaísmo não aprova, né, que é o tatuar-se, tutelar então. Eu sou judeu e mesmo assim eu vou fazer a tatuagem, ou seja, eu vou transgredir esse valor religioso para ressaltar esse aspecto que deve ser multifacetado. Não, eu vou fazer essa transgressão para sinalizar este além. O significado não está na marca, está em que a tem, como que ele vê aquela questão, ou seja, realmente uma noção muito mais subjetiva. E quando a gente vê esses prós e contras nesse cenário, é assim que se deve preservar a memória, né, da família ou da vivência, tatuando o número, é muito uma interpretação de como que você dá aquele significado.